Gênese no lar, Evangelho no coração. Sê bendito meu Pai, sê abençoado você, coração amigo, que se aproxima do Evangelho utilizando as ferramentas que a Casa de Kardec oportuniza nas manhãs a nos felicitar, a nos inspirar, a nos acalentar, a nos consolar, promovendo sempre o bem. Que sejamos inspirados, sensibilizados para a mensagem que há de nos acalentar nesta manhã. Tema de hoje: prioridades. Em nossas rogativas, nós vamos pedir aos benfeitores espirituais que nos auxiliem nesse instante tão importante, definidor. Recordando Kardec ensinando no capítulo 27, Pedi e obtereis, no item 9, ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige, com os seres da criação, com o Criador. Que o Espiritismo possa nos auxiliar, tornando compreensível a ação da prece e explicando o modo de transmissão. O tema prioridades, nós vamos nos inspirar em Jesus e Kardec, dialogando com o capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo. A partir do tópico 8º, verdadeira pureza, mãos lavadas. Kardec nos oferece reflexões em torno do Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículo de 1 a 20, e Lucas também, se referindo a esse tópico, que é o capítulo 11, no versículo 37 a 40. Nós não vamos ler todos os versículos, mas pensando algumas ideias. Então, no item 8º, Jesus vai estar dialogando com os escribas e os fariseus e com os discípulos, que o procuram, e o Senhor vai fazer aquelas alertivas que não são novas na história das tradições judaicas, uma vez que os profetas dialogaram como vozes que clamaram no deserto, no que remonta ao que estava sendo a interpretação e a prática dos ensinos oferecidos por Moisés, quando foi desprezado a essência, priorizando a forma. Então Jesus fala sobre Isaías, especificamente. Então vamos engrinaldar a nossa ambiência com as palavras do próprio Mestre, citando Isaías: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. E é em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Ele queria dizer, abrindo mão da intuição, da revelação, dos ensinos que tocam o compromisso do ser para consigo, a sua modificação no seu progresso, e naturalmente com atitudes que externam o que está sendo trabalhado no interno, ou seja, a caridade, a relação com o semelhante, como uma oportunidade de construção do ser iluminado, transformado.
E aí nós vamos ainda nos deparar com Jesus falando sobre o que não é o que entra na boca que macula o homem, é o que sai da boca é que causa o problema. Porque o que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem. Hoje, com o advento do Espiritismo, nós temos informações que clarificam ainda mais essa dica de Jesus. Lembrando que nós nos destacamos da matéria, da forma, pelo pensamento. Ou seja, a relação com Deus, com o divino, está dentro da ambiência interior, né? Dentro dos planos que vão favorecer a essência da produção do pensamento. Só a título de ilustração, vale, por exemplo, recordar Emmanuel quando fala que o atributo é atributo que o pensamento é atributo do espírito e não está amarrado à sua estrutura fisiológica. No livro Pensamento e Vida, nós temos uma frase muito repetida e poderíamos estudar mais. E nós respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos através da nossa mente. Olha que interessante, porque a mente é o espelho da vida em toda parte. Lembrando que não é a mente que produz, é o espírito. A mente é refletora. Então, nós estamos sendo chamados para esta análise do que estamos produzindo como espíritos e refletindo nos nossos corpos, a começar pela mente. E pelo intercâmbio que estabelecemos com o outro, nós vamos receber, decodificar, da mesma forma que nós criamos e refletimos nas relações. Jesus está dizendo, qual é a prioridade? O que nós estamos dando mais importância? O que está lá fora ou o que está dentro? Pois bem, mas sem alongar, no item 9, nós vamos nos deparar com mais uma expressão que traduz esse pensamento. Falando para os fariseus, quando, num convite a um jantar com ele, Jesus sentou-se à mesa. O fariseu entrou, então, a dizer consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Interessante. Um dado aqui que a gente pode passar sem dar atenção. O fariseu senta-se à mesa. Ou melhor, desculpa, Jesus senta-se à mesa e o fariseu entrou então a dizer consigo. O que significa consigo mesmo? Ele estava refletindo, vocês estão de acordo? E Jesus responde àquele diálogo interno. Ele está falando aqui de clarevidência. Jesus captou o que estava na onda mental, sem ser verbalizado. Vocês estão de acordo? O texto sugere isso? Ou eu estou interpretando indevidamente? Muito obrigado pela ajuda. Ainda bem que eu estava certo. Aí Jesus vai dizer, por que não lavou, ou melhor, desculpa, gente, a indagação é, por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Um ato higiênico, mas que fazia parte da tradição e que envolvia também um símbolo religioso. Nas práticas, lá nas tradições, vale lembrar que quando as pessoas sentavam à mesa,
com os seus pares para alimentar, era um ato considerado sagrado. Se fazia uma oração agradecendo a Deus, agradecendo a natureza, prodigalizando as bênçãos. Com o passar do tempo, se aprimora para agradecer aqueles que fizeram com que o alimento chegasse à mesa. Então, lavar as mãos não é apenas com essa conotação profilática, atualizada pela ciência nos tempos atuais. Era tratado também com uma conotação religiosa. Então, para se apresentar a Deus, a forma indicava: vista uma roupa pura, bonita, limpa, não é isso? Como também a forma que era traduzida pela preparação do lavar as mãos, enfim. Então vamos continuar. Parece um detalhe não importante, mas ele tem um símbolo que pode ser explorado por você com calma. Mas disse-lhe, porém, o Senhor: você já conviveu com um médium clarividente? Antes de Jesus dizer, deixa eu ainda fazer você respirar mais um pouco sem ansiedade. De repente você está elaborando um pensamento, aí o clarividente vai e responde a uma indagação silenciosa ou um pensamento que está tomando uma determinada direção. A gente fica um tanto quanto perplexo, não é verdade? E não precisa de ser só clarividente, não. Um pouquinho de afinidade e sintonia, todos temos o sentido mediúnico. Então, é muito comum, principalmente entre pares, casais, amigos, um captar a onda mental do outro. E no caso, Jesus não deixava de aproveitar a oportunidade para lançar um ensinamento. Vós outros, fariseus, pondes grandes cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Lembrando Kardec como educador, não é à toa que ele coloca ensinamentos de formas diferentes de apresentação. Porque, naturalmente, nós poderíamos explorar com calma cada dica desta. Porque sempre haverá abertura de ângulos. Por isso que o Evangelho, na interpretação, não tem a palavra final do intérprete. Então, todas as vezes que você voltar, você vai aprender algo de novo. E como eu estou expressando a interpretação que me é inspirada e que é também elaborada pela minha responsabilidade, é apenas uma abertura de um painel para que você faça a sua reflexão. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído e da rígida observação desses regulamentos faziam casos de consciência. Então aqui nós temos duas palavras-chave. Estabelecido práticas, regulamentos, cartilhas. E tem uma palavra aqui que é chave. A rigidez. Regulamento, rigidez. Fique atento. Porque a rigidez, ela denota, em alguns casos, cristalização.
alimentada pelo orgulho. Um dos problemas mais sérios que enfrentamos no aprendizado, na evolução, vou trazer uma expressão do professor Emmanuel, quando ele fala sobre cristalização. Quando a gente atinge determinadas idades, muitas das nossas ideias, elas foram fomentadas no tempo e é difícil você desentortar a madeira. Por isso que a sabedoria diz que pau que nasce torto, morre torto, e a gente brinca dizendo, e se pôr fogo depois de morto, a cinza é torta. Incapacidade de flexibilização. A substância, muito simples, acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente. Lavar as mãos do que expurgar o coração, iludiram-se a si próprios os homens, tendo-se como quites para com Deus, por se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram, visto-se lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Daí o haver dito o profeta: é em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, donde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus alude quando diz: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Entre outras palavras, voltando à mente como refletora, e através da mente a gente assimila o que estamos recebendo e oferecendo, o que não for produzido pela sua mente será, com o tempo, extirpado, será lançada no fogo. Sob o ponto de vista filosófico, vou dizer uma coisa para vocês. A ideia que você criar, que você alimentar, ela garante o seu futuro. O que você copiar do outro não vai te dar sustentação amanhã. Eu dialogo com os amigos. Os amigos têm muito a me ensinar. E o ensino pressupõe compreender a ideia e operacionalizar, fixar o caractere. Não sei se vocês me entenderam. Ou seja, o que for produto da sua elaboração, você recolheu, você co-criou, isso passou a ser uma imagem que te encantou, um som que promoveu um bem-estar, mas ele só será um valor conquistado quando você colocá-lo em prática. Se você metabolizou, colocou em prática e construiu a sua casa, ela nunca será derribada. Você nunca vai perder esse valor. Agora, se você agir só prestando atenção no outro, um exemplo, eu me visto assim porque todo mundo veste. Eu canto essa música porque um outro cantou. Eu vou abrir um livro porque todo mundo está abrindo.
Isso não te garante o amanhã. Cito para o estudioso pesquisar depois. A última lição do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulada Façamos a Nossa Luz. Porque é muito importante, iluminado, somos junto com os amigos superiores. É bom demais. Mas se eles amanhã sendo chamados para outras tarefas, como que você vai fazer sem luz própria? O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Se torna perfeito. Então não adianta só estudar a perfeição e não se tornar perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. O que o Kardec está dizendo? Vamos falar do Espiritismo sob a conotação religiosa que é dada aqui na Terra. Imagine eu usar a teoria espírita para fomentar a guerra. Eu estou falseando a doutrina espírita? Não, estou, na verdade, interpretando erroneamente, sem autoridade para conspurcar a doutrina. Agora eu posso enganar em nome da doutrina espírita. Pela forma, pela retórica, o expositor fala bem, convence, mas ele não vence, para fazer um trocadilho tão ao estilo do Emmanuel, embora com a minha pobreza. Ele convence, mas não vence. Vencer sob o ponto de vista daquele conteúdo que vai ficar para sempre. Ele pode te convencer agora, mas ele não tem sustentação. O indivíduo fala muito bem, exorta o bem, mas daqui a pouco você vê a contradição e ele não se preocupa em modificar. Significa que há aqui um grau de hipocrisia. Eu digo para vocês que somos amigos, mas nos bastidores eu chamo alguém aqui desse grupo para falar mal de um terceiro deste grupo. O que significa isso? Eu estou falseando uma proposta que é nobre, que é justa, que é bela. Eu fico preso à forma, sou espírita, participo do Gênesis no lar. Mas no fundo eu não estou interessado no que Gênesis no lar, como um encontro bendito, que recebemos apoio de espíritos honestos, sinceros, verdadeiros e bondosos, que vêm ao nosso socorro. Daqui a pouco eu estou virando as costas para eles. É como se eu estivesse dizendo assim, eu não sou digno de receber esses benefícios. E eu estou falando isso para mim mesmo, não para eles. Sabe por quê? Fique tranquilo. Viu, amiga? Eles não estão importando com o que a gente está fazendo no seu sentido da luta, do confronto, da contradição. Eles estão muito interessados em operar o bem, independente de quem será o beneficiado. Eles espalham o bem para todos. Bem-aventurado quem recolhe e fixa, e guarda, e honra. Se você voltar nesse mesmo estudo um pouco atrás, Jesus vai estar falando sobre honrar vosso pai e vossa mãe. Honrar o vosso pai e a vossa mãe é o mesmo que honrar os benefícios
que a providência nos dá, nos deu e continuará nos oferecendo sempre. Tal o resultado que dão as em que a forma sobreleva o fundo. Nula é a crença na eficácia de sinais exteriores. Se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios, espoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Amigos, amiga, você que está conosco nessa manhã, se a gente prestar atenção nessa frase, ela é muito importante. Porque quando desviamos, que é o mesmo que adulteramos um princípio, nós naturalmente vamos gerar consequências danosas. E Allan Kardec está dizendo que é em qualquer situação, em todo tipo de dano. Pode ser de um vintém, como de 100 mil réis. Não importa o tamanho. Que nós temos que prestar atenção é na intenção. Isso é muito sério. Muitas vezes a gente acha que uma coisinha aqui não faz mal. E ela pode ser a base para problemas graves no futuro. Desculpem entrar em alguns âmbitos que pode parecer fora do contexto. Mas a inspiração me chama para falar sobre isso, por certo. Eu preciso de ouvir. Então vocês me desculpem. Só para dar um dado. Você já acompanhou uma evolução de uma doença? Por exemplo, de um ente querido. Quando você, por exemplo, chega numa determinada faixa da história, você fala assim, engraçado, isso começou há muitos anos e era um pontinho que a gente não valorizava. Era uma fontezinha. Era uma água que merejava, assim que a gente fala na roça. Merejava ali e virou depois uma cachoeira. Então é a evolução da imperfeição. Ela precisa de ser contida, tratada, esclarecida. Semelhantes religiões fazem supersticiosos e hipócritas fanáticos. Não, porém, homens de bem. Não basta se tenham as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. O capítulo Bem-aventurados os que têm puro o coração. O Espiritismo, na sua essência, na sua pureza, ele tem como base, conforme exorta Allan Kardec, a tarefa de ser o consolador. É a promessa do Cristo. Outro dia eu vi alguém dizendo assim, o Espiritismo se tornou consolador no Brasil. Não, me desculpe. Isso é uma afirmativa equivocada. Porque o Espiritismo com Kardec, ele é bem claro e exuberante em se apresentar como a proposta do Cristo que vem para a humanidade para consolá-la e para orientá-la. A prática aqui no Brasil é uma outra etapa e bem-aventurado quem entendeu o pensamento de Kardec e colocou em prática. Estamos no século XXI e o Espiritismo convida você para colocar em prática o Consolador. Com seus aspectos de ciência,
Podemos poetizar dizendo a ciência do viver, que conjuga a ideia com a prática, a filosofia com a prática. O espiritismo filosófico, ele dialoga com a filosofia moral do Cristo. É a essência de todas as filosofias. E as projeções reveladoras do alto sempre dialogaram com um princípio importante para o filósofo, para o discípulo, para o aprendiz, de ser fiel ao que ele define nas escolas da vida. Ser fiel. Não seja morno. No Apocalipse nós vamos encontrar uma expressão que o morno, ele será vomitado. Paulo fala, ou quente ou frio. Jesus fala sobre o que é procedência maligna. É o meio termo. Sim, sim, não, não. Sejais o vosso dizer. E se nós estamos definindo a prioridade, entendendo a prioridade como meta a ser alcançada, que é a nossa evolução, nós precisamos ser fiéis. E eu gostaria de concluir a reflexão trazendo, eu gosto muito do significado das palavras. Ser fiel significa ter integridade. Integridade significa estado ou qualidade de íntegro, de intacto, inteireza, moral, honestidade, retidão, imparcialidade. E me surpreendi com o significado pesquisado. Inocência. Aí eu falei assim, mas inocência parece que não cabe. Mas cabe sim. A inocência no sentido de pureza. Pureza do coração. Não é inocência no sentido de não saber, de ser imaturo. Não, não. É procurar sempre estar conectado com a essência das coisas. Olha que interessante. A criança sempre é pura. A criança sempre se movimenta acreditando no pai. Sabe que o pai sempre vai consertar o brinquedo? Que a mãe sempre vai pegar no colo? Que a mãe sempre vai dar o leitinho, a papinha? Que os pais vão espantar os fantasmas? Vão salvar do perigo? Obviamente que é uma adequação. Eu quero dizer que a fé, ela nos coloca nessa condição de acreditar sempre que o que estiver para além das nossas forças, Deus vai suprir. Deus protege. Deus nunca vai nos abandonar. Prioridades. Elegemos as prioridades para não nos perdermos no caminho. É com muita alegria que nesta manhã do dia 22 de outubro do ano de 2020, nós estamos numa data festiva para a família espírita. Vamos recordar do ano de 1946, uma data muito especial. Há 74 anos, subia um homem depressivo, triste, melancólico, um viúvo, que um mês antes perdera a sua alma querida. Ele aturdido, de cabeça baixa, célere, na direção da rodoviária aqui de Belo Horizonte, partindo daquele ponto da estação ferroviária, ele tromba com um outro que descia, numa direção contrária, lógico. Esse que descia era
podemos dizer um jovem. Ele tinha 36 anos. Francisco Cândido Xavier. E o rapaz que subia, um pouco mais novo, chamava Arnaldo Rocha. Saudoso companheiro, que eu tive a honra de me tornar o seu biógrafo. Quem sabe o primeiro, tomara que outros façam essa trajetória. Arnaldo Rocha é um dos baluartes das nossas histórias, uma vez que ele representa a nossa caminhada na busca do encontro consigo mesmo. E que em determinados momentos a vida nos sacode para que a gente mostre o que a gente está carregando na xícara de café, não é assim? E se caiu o café é porque não foi chá. Então nós vamos apresentar o que nós trazemos. Então a dor tem essa função, e no caso dele a perda de uma alma que ele amava profundamente. E nada melhor do que ser acolhido pelos samaritanos da bênção. O Senhor disse que não deixaria órfãos, que ele atenderia. Chico Xavier se torna um médium do Senhor. E naturalmente as almas se encontram porque estão conectadas, embora não saibam. Mas magneticamente nós encontramos, reencontramos, com corações que fazem parte da nossa trajetória. No caso, Meimei, a esposa, apelidada, nos diálogos íntimos entre Irma de Castro Rocha e Arnaldo Rocha, Meimei, no mundo espiritual, começava a dar os primeiros passos. E ela tinha desencarnado então há tão pouco tempo, porque o que é um mês? Quase que alguns segundos, talvez, para a gente entender. E ela estava dentro do campo mental daquele que só pensava nela diuturnamente, como ela pensava nele. E eles se reencontram. E Arnaldo reconhece Chico depois daquele primeiro impacto, pede desculpas. E Chico Xavier, com sua candura, com seu carinho, com a sua nobreza, começa a dialogar com ele, chamando-o de Naldinho, depois falando da princesinha que estava ali, que tinha um mês, que naquele dia era o aniversário. E começou a se estabelecer um caso de amor além túmulo. O amor venceu as barreiras frias e inconsoláveis. E o Consolador prometido começa a se apresentar para aquele homem. E essa história reverberou, ecoou, viajou no tempo. São 74 anos. E o número 7, vocês sabem que eu gosto dos números, a escola pitagórica, ou pitagônica, como queira, sugere muitas coisas. 7 dias é uma semana, é um ciclo. E naturalmente hoje no mundo espiritual, Meimei e Arnaldo de mãos dadas, não agora como da condição de casal, mas de mãos dadas no sentido de uma equipe de trabalhadores que operam em nome do amor do Cristo. Ontem dialogava com a filha, Moira, e nos encantamos com algumas histórias. Ela me relembrou algumas e me contou novas sobre Arnaldo. Sempre Arnaldo tem algo a nos contar. E Arnaldo deixou um legado que quem conviveu com ele percebe sem palavras, mas por atos. Arnaldo nunca foi um professor no sentido lato da palavra. Mas Arnaldo foi um homem prático, o que o tornou um doutor na sabedoria. Com seu estilo próprio, ele foi amado e odiado. Essa é a verdade. Certa feita, o indivíduo me procurou dizendo que estava perplexo, porque ele leu o livro Chico, Diálogos e Recordações e foi procurar o
grande benfeitor Arnaldo Rocha, na União Espírita Mineira. E chegou lá, ele viu um homem trabalhador, com muito pouco tempo para atender a todos. E ele falou assim: mas eu me decepcionei. Não foi este Arnaldo que você apresentou no livro. Aí na hora eu fui inspirado e disse: mas o Arnaldo que eu coloquei no livro não é um Arnaldo persona. É o que todos devemos nos transformar, eu e você. Sem expectativa em homens, mas projetando a imagem do Cristo no nosso futuro. O que nos convida para sermos íntegros, responsáveis, não passar pano com hipocrisia, mas sermos honestos e representarmos o Espiritismo, no nosso caso como espíritas, como o Arnaldo foi, com a mesma dignidade que o Espiritismo nos recebeu. Sem ilusões, sem adulterações, sem precipitações. Termino o nosso encontro recordando de uma história singela, mas muito oportuna. Quando o Arnaldo começa a se envolver com as tarefas espiritistas, em Pedro Leopoldo, junto com Chico, tinha muitas crianças, e essas crianças causavam um certo burburinho nas reuniões. Aí surgiu uma ideia de implantar um trabalho de acolhimento das crianças, evangelização. Não tinha voluntários. Sobrou para Arnaldo Rocha. E foi aí um desafio, porque ele não tinha muita habilidade com as crianças, no sentido de utilizar didáticas, pedagogia adequada. E aí, Meimei, no mundo espiritual, muito feliz com as atitudes, com as escolhas novas de Arnaldo, foi orientada, possivelmente por Emmanuel, aí é ilação, a trazer ensinamentos para Arnaldo Rocha, para ver se adocicava um pouco a sua alma amada. E aí surge a proposta e um livro foi psicografado. O livro Pai Nosso, da autora Meimei, que se tornou um manual orientativo para as evangelizações infantis pelo Brasil afora. Uma história de bastidor, singela, mas oportuna e toca o nosso coração para uma realidade que dialoga com a sua, com a minha, com a de todos. O Evangelho do Cristo não é o da forma, mas por isso nós precisamos dar prioridade ao que é essencial. E aí eu posso encerrar falando que, quem sabe, a prioridade não venha a ser virtudes como humildade, sinceridade, integralidade, retidão, honestidade, pureza do coração. Aí a gente encerra com as crianças. E Meimei, que comemoraria mais um aniversário, na data de hoje, dia 22 de outubro, ela tem uma página muito especial que eu convido vocês a lerem em casa, em separado, orando por Meimei, por Arnaldo, porque eles não viraram anjos, tá bom? Deixa eu ser honesto com o que eu aprendi com ele. Meimei não é santa, como eles querem, que é natural, idolatria, mas não tem problema. Porque também nós não temos direito de tirar a crença e a ilusão das pessoas. Mas Meimei tem uma página especial que você fica convidado para ler em casa. Do livro Espírito da Verdade, lição 71, Esperando por Ti. E ela dá uma dica especial. Desvestindo da sua personalidade e nos chamando para o Cristo. Que ao definir as prioridades, que a gente realmente sejamos fiéis. Por isso, antes de pronunciares a frase amarga que te explode no coração, tentando romper as barreiras da boca, pensa na bondade de Deus que te envolve por toda parte. A natureza é colo de mãe expectante. Assemelha-se à luz celeste ao olhar do próprio amor que te segue.
as ocultas. E o ar que respiras é assim como o sopro da ternura de alguém, a estender-te alimento invisível. Tudo serve em silêncio, esperando por ti. Abre-se a via pública aos teus pés. Afeição de amistoso convite. A água pura está pronta a mitigar-te a sede. O livro nobre aguarda o toque de tuas mãos para consolar-te. E o fruto, pendendo da árvore, roga humilde que o recolhas. Pensa na bondade de Deus e não digas a palavra que desencoraje ou amaldiçoe. Cala-te, onde não possa auxiliar. Deixa que a tua alma se enterneça, ajudando nas construções do bem eterno, que tudo nos dá, sem nada exigir. E compreenderás então que Deus te oferece a vida por divina sinfonia, e que essa divina sinfonia pede que lhe des também tua nota. Priorize, que é o bem, o belo, o justo, o nobre, para que a nota que nós viemos dar na vida seja a nota do amor que sugere a paz. Ave Cristo, com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, desejamos a você mais um dia de bênçãos, de amor, de saúde, de prosperidade e de muita alegria no coração. Meimei, Arnaldo, Chico, recebam nosso agradecimento em forma de rosas, que também dialogam com as estrelas do amor de Deus. Até a próxima.